Olá, eu sou o professor Levi e nós vamos dar início ao nosso Simplesmente Direito Penal. O que nós vamos falar hoje? De conduta pré-ter-dolosa. Não se esqueça, o crime é constituído de fato típico, ilicitude e culpabilidade. O que tem dentro do fato típico? Conduta, resultado, nexo e tipicidade. E o que tem dentro da conduta? Conduta ela pode ser dolosa, pode ser culposa, mas também pode ser pré-ter-dolosa. Vamos lá. Conduta pré-ter-dolosa. Ela está prevista no artigo 19 do nosso Código Penal. O artigo 19 diz assim: pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que houver causado ao menos culposamente. Agora, quando ocorre o crime pré-ter-doloso ou a conduta pré-ter-dolosa? Ocorre quando a conduta desejada menos grave é dolosa, enquanto o resultado indesejado mais grave ele é culposo. Observa-se que o crime pré-ter-doloso ele é um crime de conduta híbrida, onde no mesmo contexto há dolo no antecedente e culpa no consequente. Lembrando vocês que a parte culposa é mais grave do que a parte dolosa. Vamos continuar. Qual que é a conclusão? O crime pré-ter-doloso ocorre quando o agente pratica delito distinto do que havia projetado cometer, advindo de uma conduta dolosa, com um resultado culposo mais grave do que o desejado. Qual que é o melhor exemplo citado por todas as doutrinas? Lesão corporal seguida de morte, que está lá no artigo 129, parágrafo 3º. Olha só, a pessoa lesionou, doloso, dolo antecedente. Em virtude de, por exemplo, um murro, a pessoa cai, bate a cabeça e morre. O resultado ele é culposo. Então, dolo no antecedente e culpa no consequente. Qual que é a conclusão? O agente quer a lesão, porém, por negligência, imprudência ou imperícia, dá causa ao resultado mais grave. Neste nosso exemplo, qual é? Morte. Agora vamos lá. Quais são os elementos do crime pré-ter-doloso? Conduta dolosa visando o resultado menos grave. Agora, qual é o segundo elemento do crime pré-ter-doloso? B de bolo. Resultado culposo, decorrente de imprudência, negligência ou imperícia mais grave do que o desejado. Então há aqui um resultado mais grave, indesejado. Atenção! Atenção agora. Se o resultado mais grave, indesejado, decorre de caso fortuito ou força maior, não se imputa o resultado mais grave ao agente. Vamos lá. Resultado por caso fortuito ou força maior? Eu vou fazer uma pergunta e a gente vai respondê-la. Vamos lá? Imagine uma luta de boxe oficial, no qual um dos lutadores, acreditando estar perdendo por pontos devido à contagem errada do árbitro, dá um pontapé nele ao final do round, que cai no tatame, bate a cabeça em prego desconhecido por todos e morre. Por qual crime o lutador vai responder? Olha só, resposta: o agente vai responder somente por lesão corporal. Agora, por quê? Justifique, professor Levi. Como o lutador não tinha possibilidade de prever que no tatame tinha prego, é um caso fortuito ou força maior? Não é atribuído o resultado morte culposo por ausência de imprudência, negligência ou imperícia. Lembre vocês que o crime culposo tem que ter
previsibilidade, possibilidade de prever o perigo. Há possibilidade de prever que num tatame, numa luta oficial, vai ter um prego? Óbvio que não. O prego no tatame é um caso fortuito que jamais poderia passar na cabeça de alguém está no tatame. Qual que é o último elemento do crime préter doloso? Nexo causal entre a conduta e o resultado. É o vínculo entre a conduta e o resultado. Agora, vamos fazer uma outra pergunta aqui. Imagine uma briga que ocorra dentro de uma boate, no qual Buriquita, o nosso criminoso, dá um soco em alguém. Em virtude desta conduta dolosa, a vítima bate a cabeça na mesa e acaba morrendo por traumatismo craniano. Qual o crime praticado por Buriquita? Lesão corporal seguida de morte. Artigo 129, parágrafo 3º do nosso lindo, maravilhoso, porém canibal, animal direito penal. Agora, por quê? Pois o resultado por morte poderia ser previsível ou previsto por parte de Buriquita. Pensa bem, a gente não deve brigar numa boate, porque ali tem um lugar onde que cadeira, mesa, estantes e etc. Ele não deu murro pensando que ia matar. Ele não assumiu o risco, porque senão era dolo eventual. Ele deu um murro para lesionar a pessoa. Porém, teve um resultado mais grave por imprudência, negligência ou imperícia, porque era previsível. Ele tinha possibilidade de prever este perigo. Agora nós temos uma pergunta concursal. Numa discussão de rua, na rua, o agente, vamos colocar Buriquita, o Buriquita empurra a vítima. Em virtude do empurrão, a vítima cai, bate a cabeça no meio-fio e morre. Por qual crime responde o agente? A primeira pergunta Mega Power é a seguinte: empurrão é lesão? Não, empurrão não é lesão. Agora, qual é a resposta? Responde simplesmente por homicídio culposo. Não é lesão corporal seguida de morte, mas ele vai responder simplesmente por homicídio culposo. O que é via empurrão, gente? É vias de fato. O que é empurrar? Empurrar é vias de fato. Empurrar, dar uma sacudida, puxar o cabelo, seria, por exemplo, vias de fato. Qual que é a justificativa? Empurrar alguém não é lesão, como eu estava dizendo para vocês, mas uma contravenção penal denominada vias de fato, que está no artigo 21 do Decreto-Lei 3688 de 41. Muito novo, né? Se a conduta dolosa é vias de fato e não lesão corporal, o resultado culposo faz o agente responder somente por homicídio culposo. Vimos com vocês conduta préter dolosa. Simplesmente direito penal. Hashtag simplesmente direito penal. Até breve.